Olá pessoal, vamos retomar com nossas aulas dessa semana. Para início de conteúdo, para início de conversa, eu tenho que corrigir uma atividade que ficou da semana passada. A primeira questão, classifique cada uma das funções afins em crescente ou decrescente. A letra A traz a função m de x igual a 8,3 menos 2,8x. Basta que a gente lembre que para a gente poder classificar uma função em crescente ou decrescente, você vai ter que olhar o termo A, o valor do termo A. O termo A é quem multiplica o x. Como aí nós temos menos 2,9 multiplicando o x, então o termo A é menos 2,9. Toda vez que o termo A for negativo, ela é decrescente. Portanto, a função m de x é decrescente. A letra B, n de x igual a menos 2x sobre 5, do mesmo jeito. Observando o termo A, nós vamos perceber que ele é menos 2/5. Então o termo A é negativo. Portanto, a função n de x é decrescente. A letra C traz a função p de x igual a 6, que multiplica x mais raiz quadrada de 13. Eu vou inicialmente ajeitar essa função. Eu vou multiplicar o 6 que está fora, por quem está entre parênteses, de modo que a função p de x ela vai ficar 6x mais 6 raiz de 13. Dessa forma, então, a gente percebe que o termo A, que é quem multiplica o x, é 6. Como o termo A é positivo, a função é crescente. A letra D, q de x é igual a x que multiplica π menos 7 sobre 2. Primeira coisa que eu devo observar é que esse π menos 7 sobre 2 ele é negativo, porque o π é aproximadamente 3,14 e o 7 sobre 2 é aproximadamente 3,5. Quando eu pegar 3,14 menos 3,5, vai dar negativo. Então, observem que o A é exatamente o π menos 7 sobre 2, porque é esse valor que está multiplicando o x. Como o A é negativo, então essa função q de x ela é decrescente. A letra E ela já traz o gráfico da função. E aí, claro, só observando o gráfico, a gente já pode perceber que esse gráfico é decrescente. A letra F ela também me traz o gráfico da função. Observando a letra F, a gente percebe que ela também é crescente, assim como a letra C era crescente também. A segunda questão. Uma loja oferece desconto de 80% na compra de qualquer produto pago à vista. Escreva a lei de formação da função que permite calcular o valor a ser pago à vista, que eu vou chamar de V, por um produto que custe X reais. Primeiro eu devo observar que se o desconto é de 8%, então a pessoa só vai pagar 92%. E que 92% é 0,92. Daí então, o valor que a pessoa paga é 92% do preço que era X reais. Como 92% é 0,92, então o valor do produto vai ser 0,92x. A letra B pergunta se as grandezas do valor do produto e o valor com desconto são proporcionais. O valor original do produto e o valor com desconto. E pergunta qual é a constante proporcionalidade. Sim, essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Quanto maior o valor do produto, maior, por exemplo, vai ser o valor do desconto. E a constante proporcionalidade é exatamente o percentual, que é 0,92 ou 92%. A terceira questão pede para nós observarmos o mapa, e aí eu quero chamar a atenção nesse mapa para a escala. Nós temos aí a escala, uma escala gráfica, que simboliza, representa que cada centímetro no mapa equivale a 350 quilômetros no tamanho real. A letra A pede, escreva a lei de formação da função que determina a distância real em quilômetros, que eu vou chamar de Q, em linha reta, de acordo com a distância C em centímetros apresentada no mapa. Pelo que a gente pode perceber pela escala do mapa, cada 350 km no tamanho real é representado por 1 centímetro. Desse modo, então, a função que vai relacionar a distância real em quilômetro com a distância em centímetros no mapa, é só você pegar os centímetros e multiplicar por 350, já que cada centímetro equivale a 350 km. Portanto, a função fica Q de C igual a 350C. A letra B. Qual é aproximadamente a distância em linha reta entre Campo Grande e Cuiabá? Se você olha pelo mapa, a distância aproximada em centímetros no mapa é aproximadamente 2 centímetros.
Daí então é só pegar 2 e colocar no lugar do C lá na função. Vai ficar Q de 2 igual a 350 vezes 2, ou seja, Q de 2 igual a 700 km. Portanto, a distância aproximada entre Campo Grande e Cuiabá, 350 km. Depois pede a distância entre Goiânia e Campo Grande. Observando o mapa, a distância aproximada entre essas duas cidades é de 2,5 cm. Então você pega, coloca 2,5 no lugar do C, vai ficar Q de 2,5 igual a 350 vezes 2,5. Quando eu pegar 350 vezes 2,5, dá aproximadamente 875 km a distância reta entre essas duas cidades. Depois eu quero a distância entre Cuiabá e Brasília. Também pelo mapa, a distância média entre essas duas cidades é de 3 centímetros. Então coloque 3 no lugar do C, vai ficar Q de 3 igual a 350 vezes 3. Ou seja, Q de 3 aproximadamente 1.050 km como distância entre as duas cidades. Questão 4. Em alguns restaurantes, os clientes se servem à vontade e pagam pela quantidade de comida em quilogramas que está no prato. Supondo que em certo estabelecimento, cada 100 gramas de comida custe 2,20, a letra A pede: escreva a lei de formação da função que determina o valor a ser pago em reais, que eu vou chamar de V, em função da quantidade de comida em quilogramas, que eu vou chamar de C. Bem, a questão fala que é 2,20 cada 100 gramas, mas a função pede em quilograma. Se é 2,20 cada 100 gramas, cada quilograma vai custar então R$ 22,00. Então a quantidade que eu vou pagar, o valor que eu vou pagar em função de C quilogramas, vai ser V de C igual a 22 vezes C, porque eu estou pagando R$ 22,00 por cada quilograma de comida. A letra B, esboce o gráfico que representa esta situação. Bem, primeiro, quem come 2 kg, por exemplo, poderia ser qualquer quantidade. Quem come 2 kg, ele paga R$ 44,00. E você sabe que, por exemplo, quem não come nada não paga nada. Então o gráfico ele vai passar pela origem, certo? Porque quem não come nada não vai pagar nada. E quem come 2 kg vai pagar R$ 44,00. Então ele vai passar por esse ponto que eu acabo de delimitar aí no gráfico, no plano cartesiano. Sabendo que passa pela origem e passa por esse ponto, agora é só pegar e ligar com uma reta crescente, já que o termo A, que é 22, é positivo. Dessa forma, então, a gente finaliza a correção dessa atividade.